Quem não se posiciona se mistura. Será que você é só mais um médico, mais um profissional da saúde no meio da multidão? Ou você realmente tem feito a sua voz, a sua presença fazendo a diferença aí no mundo, nos lugares por onde você passa? Você é a primeira imagem, a primeira pessoa que vem à cabeça do seu melhor cliente, do seu paciente, quando a gente fala do seu nicho, da sua área. Doc, isso é posicionamento. É você estar na mente do teu cliente, do teu paciente, de modo que quando ele pensar em algo, quando ele pensar no seu nicho, ele não vai pensar em outra pessoa que não seja você. Ele vai falar, tem que ser a doutora Kelly, porque ela é a referência, ela é a melhor pessoa para resolver isso. Vem comigo nessa aula do Med Class, que eu vou te mostrar como o posicionamento certo vai atrair o teu melhor cliente, que é aquele que vai pagar, aquele que vai fidelizar com você e vai fazer com que você não seja esquecido. Seja bem-vindo, bem-vindo em mais uma Med Class. Esse é o lugar para você que quer crescer na tua carreira, conhecer mais e saber mais sobre marketing, vendas, posicionamento, branding, ser um médico, um profissional de saúde de sucesso. Eu sou a doutora Kelly Oliveira, eu sou médica e mentora de médicas e nós vamos falar aqui nessa aula como que você pode comunicar o teu valor e atrair o paciente, certo? Gente, então lembra que não adianta você ser só excelente no que você faz. Na verdade, você ser excelente, você ser um bom médico é o mínimo. Hoje, a sociedade que as pessoas exigem, mas hoje a gente precisa de algo a mais. Você precisa da estratégia certa para fazer com que o seu cliente, o seu paciente possa te notar no meio de uma multidão, de um mundaréu de gente que está no Instagram, que está nas redes sociais. Não dá para você ser só mais um, ok? E isso não é sobre sorte, é sobre posicionamento. Porque tem muitas médicas, muitos profissionais que às vezes até começam depois de você, que são mais novinhos, mais novinhas, com às vezes menos formação, ou uma formação também muito excelente, mas tá lá bombando no Instagram, com a agenda cheia e você ainda penando para conseguir sair dos plantões e dos convênios. E às vezes a gente olha para o que a pessoa já caminhou, parece muito distante, quando na verdade o que de fato vocês vão aprender aqui nessa aula é o que é posicionamento médico, como que você pode descobrir a sua persona e o seu nicho de atuação, como você pode criar um discurso claro, verdadeiro, convincente, real sobre aquilo que você faz, sobre o seu trabalho, e isso comunicar e tocar as pessoas, e como você pode começar a ser lembrada e desejada pelo seu paciente. Então vamos lá, o que é posicionamento? Por que ela é a base? Por que muitas vezes eu até falo e gosto de dizer aqui que ele vem antes do marketing? Porque o marketing, ele vai acelerar o processo, mas o posicionamento, ele é a base. Posicionamento, Doc, então vai ser, como eu falei aqui para vocês, é o lugar que você ocupa na mente das pessoas, certo? Está associado a isso, ao prestígio, a você ser referência, a você estar no lugar certo e ocupar aquele lugar. Então, quando você ouve o seu nome e você aquela médica que cuida de crianças que tem um olhar diferenciado, que é humana, aquela médica que é referência em tal assunto, a ginecologista que fala de saúde da mulher com mais leveza, é aquela médica que te escuta mesmo em meio ao caos. Ou seja, o posicionamento é a sua promessa, tem a ver com o seu público, tem a ver com o seu diferencial. Eu gosto de dizer, até na mentoria em Power Med eu falo sobre isso, que o posicionamento é você olhar para dentro, é você olhar o que você deseja, onde você quer chegar, que lugar você quer ocupar na mente das pessoas de fato. E tem muito mais a ver com quem você é, com o que você mais deseja ali de missão, de propósito, de lugar no mundo, do que olhar para o outro. Eu gosto de dizer que você está olhando para dentro e fazendo uma jornada de autodescoberta. Por que isso é tão importante? Porque é o ponto de partida. Você primeiro precisa entender o que você quer, que lugar que você deseja ocupar, para depois entender para quem você fala, que a sua persona ideal tem a ver muito mais com marketing. Então vamos um passinho antes, entender mais o que é o posicionamento, certo? Então tem que trazer clareza sobre quem você é. Por isso que às vezes eu vejo muitas médicas ou profissionais perdidos, porque eles ainda não se descobriram, não entenderam quem eles são, qual que é o
onde eles querem focar, qual que é o nicho deles, qual que é aquilo que dentro da área deles, da expertise, que faz brilhar o olho deles. É algo que realmente eles sentem que é o propósito, é a missão deles dentro da medicina ou dentro da área de atuação, que faz sentido e que eles também podem ganhar dinheiro, que eles podem ter uma renda sobre isso, ok? Então isso tem que ter coerência com o teu propósito, com a tua missão, tem que ter a ver com aquilo que você gosta de fazer e se entregar, com a transformação que você causa no teu paciente, porque isso vai fazer com que você tenha consistência em relação à tua fala, ao conteúdo, aquilo que você entrega, senão você acaba ficando confuso ou até desanimando na menor dificuldade, certo? Então, Doc, alinhe, entenda quem você é, o que você deseja. Às vezes até para pra pensar, começa a colocar no papel, escreve agora no papel, olha, quem sou eu, o que eu gosto de fazer, qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão, o que brilha meu olho. Começa a pensar nessas coisas primeiro, pra depois fazer o próximo passo, que seria você olhar pra tua persona. E qual que é a segunda parte? É a gente entender quais são os pilares do posicionamento médico. Eu vou falar aqui de 3 pilares, que eu já inclusive até disse, mas aqui a gente vai colocar de uma maneira mais formatada para você até escrever aí no caderno, certo? Então, primeiro, quem é você? Quem é a sua identidade como pessoa, como ser humano e profissional? Escreva aí qual é o seu porquê. Tem um vídeo do Simon Sinek, não sei se vocês já ouviram, mas ele fala sobre a Apple, é um vídeo muito bem visto, assistido assim, tem muitas views, do TED, e ele fala, comece pelo porquê, né? E tem um livro dele também, do Simon Sinek, mas ele fala, poxa, a gente precisa começar pelo porquê. A gente começa pela causa e não de fora para dentro, de dentro para fora. Ok? Depois a gente começa a entender, tá, esse é o meu porquê, eu quero cuidar de famílias, eu quero cuidar da mulher, trazer segurança, enfim, eu quero ajudar as pessoas com a autoestima delas, através da pele, através da cirurgia plástica, não importa qual que é o teu nicho, e começa a formatar isso de maneira mais... Pode ser que seja até um pouco filosófico o que eu tô dizendo aqui. Tem muitas médicas, muitos profissionais que são muito concretos e tem essa dificuldade, mas tenta subjetivar, tenta aí abstrair um pouco, sabe? Ir pro mundo um pouquinho das ideias, para depois você voltar pro concreto. Eu vou tornar isso aqui mais concreto, tá bom? Então, primeiro, defina qual é o seu porquê, certo? Escreve no caderninho, depois me conta. Segundo, qual que é a transformação que você causa nas pessoas? Ah, eu trago mais alegria, eu trago o cônjuge de volta quase, né? Brincadeiras à parte, mas eu devolvo a autoestima, eu trago segurança para os pais, ajudo as famílias no cuidado do autismo. Tem muitas coisas que você pode colocar, tenta fazer isso encaixar numa frase. E depois como que você se diferencia na sua forma de atender. Então, como que é o seu atendimento? Ele é humanizado, ele é diferente, ele é incrível, inovador, tecnológico, enfim. Qual que é o seu diferencial aqui? Então, por exemplo, aqui sou pediatra, mas eu atuo com um olhar completo, integral à saúde da criança. Vejo a criança como um todo, corpo, mente, espírito, vejo a dinâmica familiar. Essa é o primeiro olhar, tá? Segundo, para quem você é, para quem você fala, essa é a sua persona, certo? Então você começa a olhar para fora. Qual que é o tipo de paciente que você quer atrair? Fala aquela velha história, né? Para quem fala com todo mundo, não fala com ninguém. Então você precisa começar a falar com um público específico que você quer atingir. Muitas vezes você está atingindo um público ruim ou um público que você não quer. Então você começa a conversar com o público que você quer, ok? Começa a entender que a sua persona, as pessoas que estão ali no Instagram, às vezes que conversam, que são seus pacientes, você quer mudar esse público. Então, se você principalmente está saindo do convênio e do pro particular, você vai perceber que isso começa a mudar, que o público começa a ser outro. E isso faz toda a diferença. Então, qual é o estilo de vida, a rotina, os valores, as dores dessa persona? Vai a fundo, o que tira o sono dela, o que ela pensa de madrugada, o que faz com que ela fique pensando e às vezes chorando durante a noite, ou escondido, ou então o que faz com que essa pessoa queira mudar ou deseje muito. Então, é sobre isso, tá? Então aqui, por exemplo, a gente vai usar... Então aqui eu vou trazer um exemplo. Quero atender mães que buscam um cuidado mais humanizado, querem tempo escuta e tem receio de medicamentos. Então aquela mãe, pai, por exemplo, que não quer antibiótico, não quer levar para pronto-socorro, quer um
um pediatra que traga segurança, acolhimento, amor e realmente ajude no cuidado dos filhos. Isso é muito importante para um pai e para uma mãe. É o que você traz de solução? Ótimo. Então, foca nisso. E começa a expandir, né? Porque a partir disso talvez fique um pouco genérico, mas como que você faz isso? Aí o como é o passo a passo que muitas vezes a gente vai destrinchar aí em muitos passos. Na mentoria a gente faz isso de uma maneira mais prática e individualizada com o mentoreado, mas aqui vocês podem pensar nisso, tá bom? Terceiro, como você faz diferente, o seu diferencial, o seu como, tá? É o tempo da consulta, é a abordagem multidisciplinar, os tipos de tratamento, os planos de acompanhamento que você faz, é a sua forma de cuidar. Na minha consulta, além da avaliação médica, eu oriento com um olhar preventivo, acolhendo o contexto da família. Eu vejo a dinâmica familiar, eu vejo como é que tá o sono, a alimentação, solicito exames, aí eu faço a suplementação individualizada, eu uso esse protocolo, eu uso esse tipo de tratamento. Então, lembra, é o seu cuidado, a sua individualização que faz toda a diferença. A última parte é como que você traduz isso numa comunicação clara e atrativa, interessante, que realmente convence o paciente ali de aderir ao tratamento. Então, como que a gente estrutura isso num posicionamento comunicável, em algo único, que realmente é diferenciado? Então, qual que é a estrutura base, Doc? Eu ajudo a resolver tal dor com tal diferencial. Você precisa colocar isso numa frase. Eu vou dar um exemplo. Ajudo mães de crianças com doenças respiratórias recorrentes a encontrar uma abordagem mais natural e preventiva. Outro exemplo. Ajudo mulheres no climatério, ou menopausa, como você quiser dizer, a viverem essa fase com saúde, autoestima, autonomia com acompanhamento integrativo. Outro tipo. Ajudo crianças com sinais de atraso no desenvolvimento a receberem cuidado multidisciplinar e acolhedor. Sabe, essa aqui é numa frase que você está dizendo o que você faz, certo? A transformação que você provoca. Esse aqui é aquele para ir na bio do Instagram, sabe? Você pode colocar, inclusive, pensar e colocar lá na bio do Instagram, tá bom? Isso aqui muda tudo, a bio, o Instagram, o conteúdo, o discurso no consultório. Você tem que ser coerente, você tem que trazer aquilo que você faz, a transformação que você causa. Então, por fim, gente, é muito mais consistência do que perfeição. O posicionamento, eu diria que é consistência com excelência do que o tal do perfeccionismo que a gente precisa fugir. A gente tem que buscar a excelência e a constância e fugir do perfeccionismo, que vai fazer só com que a gente crie objeções e impeditivos para a gente não chegar lá, certo? Então não é para ter o feed perfeito. Postar todo dia? Seria ideal, mas talvez não dê. Ok, faça o seu melhor. Precisa ser constante, como eu falei, reconhecível. E o paciente ideal, ele precisa olhar o seu conteúdo e pensar: nossa, parece que essa médica está falando comigo. Ela entende o que eu estou vivendo. Ela é exatamente o que eu estava procurando. É isso que os pacientes querem. E isso não acontece do dia para a noite, certo? Mas acontece quando você fala com clareza, quando você repete sua mensagem e quando você entrega com alma. O posicionamento, ele é sobre isso. E aí, como que você aplica, né? Vamos lá, vamos na prática. Então, a bio do Instagram, por exemplo, vai ficar assim: pediatra, olhar integrativo, cuidados contínuos com tempo e escuta. Ajudo famílias a cuidarem da saúde infantil com leveza e consciência. Quais coisas que você pode trazer de conteúdos com essa bio, tá? Veja bem. Ajudo famílias a cuidarem da saúde com leveza e consciência. Então você vai falar das dores da sua persona, mostrar os bastidores do seu trabalho, compartilhar o método, a sua visão de atendimento, não ter medo de se posicionar com seus valores. E como é que vai ser a conversa com a secretária no WhatsApp? A equipe, ela precisa repetir a promessa que tá ali no seu Instagram e com segurança. Então eles precisam também acreditar naquilo que você acredita, certo? E às vezes a gente tem que trazer mesmo por inspiração e por repetição no treinamento da secretária. Então, a doutora Kelly, ela é pediatra com uma abordagem que acolhe a rotina da família. O atendimento é particular e tem um suporte contínuo, individualizado da doutora. E aí ela vai cuidar de você com todo amor e carinho, além de ter uma formação completa
e um acompanhamento X meses, enfim. Aí você vai trazendo os diferenciais, certo? Então, checklist para vocês aplicarem ainda essa semana, tá? Aqui é tarefa, é lição de casa. Como na mentoria, a gente também não pode deixar isso passar. Então aqui eu quero que você defina a sua frase de posicionamento com clareza, tá? Atualiza a bio do seu Instagram, pelo amor de Deus, tá bom? Faça isso. Vou repetir. Eu ajudo o tipo de paciente a resolver a dor com o seu diferencial. Beleza? Que mais de checklist? Crie 2 posts com base na dor da sua persona. 2 posts, tá? Não é tão difícil assim. Você sabe o que a sua persona faz, ele vive no teu consultório, as queixas, então você sabe o que ela quer saber, você sabe qual dor que ela tem. E treine a sua secretária para comunicar o seu diferencial. Grava um story também apresentando com o seu posicionamento, certo? O story, inclusive, ou você pode fazer um story, e eu te recomendo também gravar um vídeo para você colocar lá no feed fixado, falando quem é você, o que você faz, qual que é o teu propósito, a tua missão, certo? E aquilo que você entrega. Quando você se posiciona, você começa a atrair. E atrair é diferente de você correr atrás. Atrair é você atrair a pessoa certa. É a pessoa, ou a persona, no caso, que você quer atender, o seu cliente ideal. Exatamente isso que o posicionamento faz. Então ele separa a médica que fica mendigando o paciente e brigando por preço ali, mais barato, quando na verdade você precisa estar ali posicionada e aí você trazer autoridade e propósito. É isso que o posicionamento faz. E lembra, não é questão de você ser estrelinha, ser famosa, mas é você ser clara, coerente e constante. Clara, coerente e constante. Ficou até 3 Cs, né? Clara, coerente e constante. Muito bom. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais desses conteúdos estratégicos. Estamos entrando um pouquinho mais agora nessa profundidade dessa área que eu gosto muito. E por conta de ter tanta experiência nisso, né? Mais de 10 anos aí nas redes sociais e ajudando as mentoriadas agora a voar. Então, se você quer fazer parte desse programa de mentoria, entrar aqui com todo o nosso Medclass para a gente conseguir fazer essas aulas, fazer esse passo a passo ideal, é impressionante como isso tem resultado, como a gente consegue ajudar muitas pessoas. E então, para isso, se você quiser conhecer mais a mentoria EmpowerMed e os outras formas como a gente pode te ajudar, o link tá aqui embaixo para você conhecer mais e chamar a minha equipe e eu pra gente fazer aí uma reunião, uma call estratégica, entender como que a gente pode te ajudar. Tá bom? Te espero na próxima aula, Doc!